Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula dentro desse currículo de estudo bíblico chamado Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, que é a nossa revista oficial de estudo bíblico aqui do Ministério Caminho Santo, do mês de janeiro até o mês de março de 2020. Dentro desse título Escatologia, nós temos o tema hoje, a grande tribulação. Que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, que Deus possa abençoar poderosamente você que está se dedicando a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser abundantes, constantes, firmes até a volta do Senhor. E ela garante que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, né? Nós temos, dentro do tema grande tribulação, nós temos um texto bíblico, Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. São três referências bíblicas diferentes, porque a tribulação é um tema abrangente. Mateus 24, 21 e 22, Jesus disse assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A palavra tribulação na Bíblia significa uma coisa que vem de fora e que vem apertando, que vem apertando as pessoas. Muitas são as tribulações que nós passamos aqui na face da terra, mas a Bíblia não usa nenhuma dessa tribulação no sentido que está escrito aqui. A grande tribulação é um período de tempo onde uma série de coisas vão acontecer como parte do juízo de Deus sobre a face da terra, porque os seres humanos rejeitaram a maior oportunidade que Deus deu ao ser humano, a salvação graciosa na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo de Jesus, meu coração se alegra aqui e você vê no meu rosto a alegria e a satisfação que nós temos de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é nosso Salvador, mas Jesus também é nosso Senhor. É Ele que manda na nossa vida. Graças a Deus por isso, né? Então, a grande tribulação, a palavra grega para grande tribulação, diferencia das tribulações que Paulo diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e que a nossa breve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, não pode se comparar com a glória que será revelada, mas não é disso aqui que se trata. A grande tribulação é um período de 7 anos, onde o profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro, a partir do versículo 21 até o versículo 27, Daniel descreve um período de 70 semanas de anos que estavam determinados sobre Israel como parte de juízo de Deus, devido à desobediência do povo. Nós sabemos que Deus age, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus profetas e Deus fala através do castigo. Então, quando Deus parte para o castigo, é porque as outras opções já ficaram de fora. Então, Israel, quando foi para o cativeiro, estamos falando aqui das 70 semanas, que a semana da grande tribulação é a semana de número 70, quando Deus optou pelo cativeiro, quando Deus levou o povo para o cativeiro, é porque o povo não ouviu nem a palavra que tinha escrita, que Deus tinha dado a Moisés e também aos profetas, e nem atendido aos seus profetas, muito pelo contrário. A Bíblia diz que eles quebraram a aliança representada pela palavra, eles destruíram os altares, que era a adoração resultante da obediência à palavra, e mataram os profetas. Ou seja, se apostataram, desviaram sabendo aquilo que estavam fazendo, trocaram o seu Deus por outras coisas, trocaram o seu Deus por outros deuses, pelo materialismo, enfim, pela desobediência. Então, por causa disso, eles foram levados para o cativeiro babilônico, e lá na Babilônia, Deus revelou a Daniel que havia um período, a partir do cativeiro da Babilônia, haveria um período de 70 semanas de anos, 490 anos estabelecidos sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém.
Desse período, 7 semanas, 49 anos, Deus disse que seria o tempo da reconstrução de Jerusalém a partir da ordem do rei Artaxerxes. E exatamente aconteceu, em 49 anos a cidade foi reconstruída, depois que o povo voltou do cativeiro. Depois desse período, mais 62 semanas, que durou desde a reconstrução de Jerusalém até o Messias, que é Cristo, até Cristo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, naquele dia de domingo, como nós dizemos na lição lá atrás, e as pessoas cantaram Hosana, uma palavra hebraica que no Antigo Testamento, no Salmo 118, é uma palavra hebraica que clama por socorro. Deus vem em meu socorro, mas agora é colocada como gratidão. Deus veio ao meu socorro. O Senhor veio, aquele que eu esperava veio. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Enquanto houve uma aclamação por parte dos discípulos, a Bíblia diz que os fariseus e o povo mandou que se calassem. E Jesus, naquele dia, a Bíblia diz que Jesus chorou e disse: Jerusalém, se você soubesse o que está acontecendo hoje, você se arrependeria, porque eu gostaria de ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos. Mas naquele dia foi o dia da rejeição de Jesus como Messias, e ali se encerrou a semana 69. E a partir do momento que a igreja nasceu, o fundamento da igreja, nesse período da graça, a partir dali abriu-se um parênteses, onde Cristo está edificando a sua igreja, e ele a vem buscar no arrebatamento da igreja. A partir do arrebatamento da igreja começa a semana de número 70, que é a grande tribulação. Amém? Vamos então para o ponto da nossa lição. Quem é que vai passar pela grande tribulação? Vamos lembrar aqui no começo que a grande tribulação, segundo a Bíblia, é um período de 7 anos, que terá 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio é o período que está no livro do Apocalipse, no capítulo 6 até o capítulo 9. Os outros 3 anos e meio, que é o segundo período, está do capítulo 10 até o capítulo de número 16. Depois abre-se um parênteses lá no livro de Apocalipse para falar da Babilônia religiosa e da Babilônia política, que vai ser destruída, e depois volta no capítulo 19, na Batalha do Armagedon, que é o final da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, que a Bíblia chama de princípio de dores, princípio de dores, esses primeiros 3 anos e meio, compreende do capítulo 6 até o 9 de Apocalipse, os 5 primeiros selos. No capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia mostra que Deus está assentado no trono, está rodeado pela igreja, representada por 24 anciões, anciãos, não é anciões não, é anciãos, 24 anciãos. E a igreja, ali, aqueles 24 anciões representam a totalidade da igreja, representa 12 daqueles representam as 12 tribos de Israel, a igreja também é israelita, a igreja também tem judeus, e os outros 12 representam os 12 apóstolos, que representam a igreja na totalidade no mundo inteiro. Então, aqueles 24 anciãos com coroa na cabeça, com vestes brancas, é a igreja já galardoada, que já subiu, que já foi arrebatada, depois do capítulo 3 de Apocalipse, e já está no céu. Então, ali a igreja, representando os 24 anciãos, a igreja do mundo inteiro, tem alguém sentado no trono, que é o Pai, que é Deus, e na mão dele tem um livro selado, e não se acha ninguém no céu que tenha condições para poder abrir aquele livro. Aquele livro é o livro que vai contar a história das coisas que vão acontecer durante a grande tribulação. Então, a história, sequência da história, a partir do arrebatamento da igreja. Então, de repente aparece um cordeiro, enquanto o apóstolo chora, porque não tem ninguém para abrir o livro, nós não vamos conhecer a história, enfim. E aí aparece um cordeiro que é Cristo, que venceu, que foi morto, que reviveu, que venceu a morte, que venceu o pecado, que tem dignidade que os outros não tinham. E ele pega o livro e ele começa a abrir o livro. E quando ele abre o livro, começa o período da grande tribulação, que nós vamos ver a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Agora, quem vai passar pela grande tribulação é a pergunta do primeiro ponto.
A igreja não vai passar pela grande tribulação, essa é a nossa visão, porque o período da igreja é uma dispensação à parte. O período da igreja é o período que está acontecendo hoje, do qual vai terminar com a vinda do Senhor Jesus. Jesus diz: daquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Deus vai determinar o dia em que Jesus vai vir buscar a igreja, e então, a partir que a igreja é tirada da terra, o Espírito sobe com a igreja, começa o período da grande tribulação. Nós já falamos isso lá atrás, porque a igreja, nós esperamos Jesus do céu, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Jesus vem para nos livrar da ira futura, Paulo diz. Jesus prometeu ao pastor da igreja de Filadélfia, que havia guardado a sua palavra e não negado o seu nome, Jesus prometeu para ele que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. E essa palavra aqui, para essa tentação, para essa provação, é grande tribulação. O profeta Isaías escreveu no capítulo 57 do seu livro, versículo 1, ele diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso no seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A grande tribulação é um período de 7 anos que se segue à dispensação da graça ou à dispensação da igreja, ou seja, nós estamos vivendo um período nosso agora. A grande tribulação é o período da semana de número 70, que vai vir sobre a terra após o arrebatamento da igreja. É o tempo da angústia de Jacó. Jacó, Israel, é o povo de Israel. O tempo da angústia, aonde o profeta Jeremias, no capítulo 30 e no versículo 7 do seu livro, fala sobre isso. Aqui nós colocamos a palavra grega, sobre que tem o significado de grande tribulação, e a grande tribulação sempre é referida na Bíblia com letra maiúscula, para dizer que é uma coisa diferente. Não é uma tribulação qualquer, como nós dissemos no começo, é uma coisa diferente, faz parte da ira futura de Deus. A grande tribulação faz parte disso daí, onde o dia do Senhor, onde o Senhor vai começar, o dia da desolação, da ira vindoura, a hora do julgamento, enfim, são vários termos referentes à grande tribulação, que se fala de uma angústia difícil, terrível, como nunca houve aqui na face da terra. A ação do mal na grande tribulação. Como é que vai ser a ação do mal na grande tribulação? Primeiro vai ter a manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. A palavra anticristo significa aquele que se levanta contra Cristo, querendo se colocar no seu lugar. O anticristo vai ser um falso Messias. Inclusive os judeus vão acreditar nisso e vão fazer um acordo com ele por 7 anos. Você vê como é que as coisas é interessante? Vai fazer um acordo de 7 anos com ele. E ele vai, através do seu poder político, o anticristo vai ser um líder político da grande tribulação, ele vai aparecer no começo da grande tribulação, ele vai desenvolver o seu poder, ele vai mostrar uma capacidade extraordinária de liderar, de resolver problemas, de encontrar soluções. Por quê? Porque Satanás vai dar a ele o seu poder e Deus vai permitir isso como parte da sua ira. Então o anticristo, ele vai ter uma personalidade irresistível, uma sabedoria irresistível, e ele vai usar isso como sempre com um caráter enganoso para levar as pessoas a crerem nele, porque a Bíblia diz que o seu caráter, ele é o homem do pecado, ele é o filho da perdição, ele é o iníquo, ele é a besta. Por que a Bíblia diz besta? Porque João, os crentes, vê exatamente como é, a revelação de Deus mostra exatamente como é. Por isso que João vê como uma besta, como um animal terrível, mas as pessoas do mundo não vão ver assim, vão ser enganadas por ele, até ele mostrar quem realmente ele é. Então, durante a grande tribulação, o anticristo vai ser o líder político, o homem que vai governar esse mundo, que vai requerer adoração também, nós vamos falar daqui a pouquinho. A segundo personagem da grande tribulação, da ação do mal na grande tribulação, é o falso profeta. O falso profeta é um mentiroso, é um ilusionista. Apesar de ter poder para fazer muita coisa, nós sabemos que o inimigo nunca faz o que Deus faz. O inimigo usa o engano para fazer parecer fazer o que Deus faz. Você me entendeu? Satanás nunca faz as coisas do jeito que Deus faz. E durante a grande tribulação,
Você vê, por exemplo, o espiritismo, a mediunidade, eles fazendo coisa, revelando uma coisa, revelando, mas o inimigo só faz essas coisas no sentido de levar você para o mal. Então, o falso profeta vai ser um embusteiro, um mentiroso, uma pessoa que vai enganar as pessoas de uma forma convincente e irresistível. Ele vai fazer milagres e prodígios de tal forma grandiosos que até fogo fará descer do céu. O apóstolo Paulo escreveu isso lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e João em Apocalipse 13, 13. O apóstolo Paulo chama seus milagres de mentiroso. Ele vai realizar 2 grandes sinais. O primeiro, a Bíblia diz que o anticristo vai sofrer um possível atentado e vai parecer que ele morreu. E o falso profeta vai operar a ressurreição, uma falsa ressurreição do anticristo. E a partir daí as pessoas vão começar. Você já pensou, as pessoas hoje em dia, toda a vida, desde o tempo do começo do mundo até hoje, o que mais impressiona as pessoas não é a fé, o que domina as pessoas é a incredulidade. Porque você acreditar naquilo que você vê, você só adorar, só ser convencido por aquilo que você vê, isso é incredulidade. Fé é você acreditar primeiro, é você acreditar sem ver. Não é você pular no escuro, não. É você acreditar porque você conhece o caráter de quem prometeu. Deus é fiel, nós cremos em Deus porque nós sabemos que Ele é fiel, nós conhecemos a fidelidade dEle por aquilo que Ele já fez na nossa vida. E é por isso que nós cremos que Ele fará tantas coisas. Então, as pessoas que não têm fé, porque quem tem fé agrada a Deus, e quem agrada a Deus vai morar no céu. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Enoque só foi arrebatado, porque antes de ser arrebatado, ele alcançou testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, para você agradar a Deus, a Bíblia diz que você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem tem fé vai agradar a Deus, vai aceitar Jesus, vai se converter, vai buscar viver uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor, para subir no arrebatamento. Então, essas pessoas não vão estar aqui. Então, quem vai estar aqui é quem não tem fé, quem não tem a verdadeira fé. Então, o falso profeta, através desse falso milagre da ressurreição do anticristo, ele vai começar a trazer para si a influência que ele vai ter religiosa sobre a vida das pessoas. Ele vai liderar a igreja apóstata, a igreja desviada, a igreja do anticristo durante a grande tribulação. E ele vai fazer um segundo sinal. A Bíblia diz que ele vai pedir para as pessoas, vai mandar as pessoas fazer uma imagem, fazer uma estátua, em homenagem ao anticristo, que foi ferido e que foi ressuscitado na falsa ressurreição. E aí ele vai dar vida a essa imagem. Ele vai fazer essa imagem falar, vai fazer essa imagem fazer coisas, e aí as pessoas vão adorar a imagem, porque ele vai dizer que tudo aquilo que ele faz é pelo poder do anticristo. O propósito dele é fazer as pessoas adorar o anticristo. Assim como o Espírito Santo trabalha hoje, e o propósito do Espírito Santo é fazer você olhar para Cristo, ser convencido da incredulidade, da justiça, da incredulidade do quê? De você deixar de ser incrédulo e crer em Jesus. Ser convencido da justiça de Cristo, de que aquilo que Cristo fez é para poder salvar você. Ser convencido da condenação do diabo, da condenação desse mundo. Esse é o trabalho do Espírito hoje. Da mesma forma, o falso profeta vai trabalhar na forma de fazer as pessoas olhar para o anticristo, porque o anticristo é alguém que vai querer tomar o lugar de Cristo. Terceiro personagem da grande tribulação, da ação do mal, é o dragão vermelho, que o apóstolo João viu lá no livro do Apocalipse, né? Um dragão com poder sanguinário, e esse dragão lutando contra uma mulher e o seu filho, que é Israel. Satanás tentou o tempo todo destruir Israel, destruir a semente da mulher, para que o filho não nascesse, que era Jesus. Isso é o correto lá do capítulo 12 de Apocalipse. A Bíblia diz que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, além de 7 coroas sobre essas cabeças, que representam o poder e a influência no mundo inteiro. Essas mesmas características do dragão aparecem sobre a besta, que é o anticristo. Então, o dragão, que é Satanás, dará o seu poder à besta, que é o anticristo, durante a grande tribulação. O terceiro ponto fala sobre o juízo de Deus sobre o mundo. Como é que Deus vai fazer? Já que a grande tribulação é um período de ira futura, como é que Deus vai fazer? Os 2 principais propósitos da grande tribulação será levar Israel a receber o Messias, que é Jesus. Num primeiro momento, eles vão crer que o anticristo é o Messias, mas depois dos 3 anos e meio, vai conhecer quem é ele. E aí vão começar a buscar
a Deus de verdade, até que Jesus vem no Monte das Oliveiras para poder salvá-los. E trazer, o segundo propósito, é trazer juízo sobre o mundo, especialmente sobre as nações incrédulas, ou seja, as pessoas que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, está sendo pregado no mundo inteiro, e as pessoas não têm aceitado Jesus sobre a sua vida, ou seja, Israel se converter, reconhecer o Messias, que não reconheceram lá atrás, e o mundo também ser julgado pela incredulidade em relação ao evangelho da graça. Primeiro subponto aqui, um livro selado e a sua abertura. Como nós dissemos, o livro selado que João viu no capítulo 5 de Apocalipse e que vai começar a ser aberto no capítulo 6. João viu o livro selado, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir, e aí aparece o Cordeiro digno, Jesus digno de abrir esse selo. E com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro, e muita gente acha que esse cavalo branco com esse cavaleiro é Jesus. Na verdade não é, Jesus está abrindo o selo e Jesus não é o cavaleiro do cavalo branco, porque o cavalo branco fala de paz, mas é uma falsa paz, porque o cavaleiro que está montado no cavalo tem um arco, e ele vai fazer guerras, ou seja, durante os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai dominar, ele vai conquistar aquilo que ele vai dominar. Ele vai fazer acordo com nações, logo de cara, logo em seguida ele vai derrotar 3 daquelas nações, 3 reis daquelas nações que aliaram com ele vai fazer um acordo com Israel, enfim, e nesse período aí vai ter muita guerra, muita morte, muita dificuldade, porque é uma falsa paz, porque o anticristo tem que conquistar o seu poder, ele tem que dominar, e para dominar precisa vencer pessoas. Então os 3 primeiros julgamentos, o primeiro selo aparece o cavalo branco, o cavaleiro montado nele, que é o anticristo, que com a sua falsa paz, ele irá seduzir as nações. Como eu disse, o engano é o contrário da fé. O incrédulo é enganado, aquele que tem fé é avisado por Deus. Então, durante a grande tribulação, é um período de engano terrível, já está acontecendo muito agora, mas depois pior. Segundo selo, quando abre o segundo selo, João vê que saiu um cavalo vermelho, e esse cavalo representa a guerra, o sangue que será derramado na terra, haverá muita guerra no mundo inteiro, e o inimigo vai atacar Jerusalém para profanar o templo. Os judeus vão ser aconselhados a fugir para as montanhas. Ou seja, Israel vai fazer um acordo de 7 anos com o anticristo, achando que ele é o Messias. É bem provável que ele vai ter alguma ascendência judaica. Muita gente acredita que ele é tem alguma descendência da tribo de Dan, a primeira tribo apóstata e idólatra de Israel, lá no livro de Juízes, mas isso é só gente que pensa, ninguém pode afirmar nada disso, tanto que a tribo de Dan não aparece lá no Apocalipse, naquela coisa dos 144 mil, não aparece a tribo de Dan lá. Mas também são coisas de teologia. Estou falando isso só porque você já deve ter ouvido falar, de repente você vai achar que mas são coisas de teologia, suposições teológicas, nada que podemos afirmar. Mas, de alguma maneira, Israel vai pensar que ele é o Messias. E depois de 3 anos e meio, depois que Israel construiu o templo, que volta o sacrifício, que volta o relacionamento, por isso que a igreja não pode estar na grande tribulação, porque na grande tribulação volta o sacrifício de cordeiro. A igreja é o povo de Deus hoje. Hoje o sacrifício de cordeiro não adianta nada. Hoje aquele sacrifício de lá Deus não recebe, desde que o véu foi rasgado. Quando a igreja subir, volta o sacrifício. Então já fica muito mais fácil ser pré-tribulacionista olhando por esse lado. Então o segundo selo é o selo da guerra. O terceiro selo, haverá uma terrível fome figurada pelo cavalo preto. Haverá muita inflação, ou seja, o anticristo vai direcionar os seus esforços, dinheiro para conquistar. Como acontece hoje. Eles gastam milhões e milhões em guerra, enquanto pessoas morrem de fome em outras partes do mundo, e esse dinheiro poderia salvar a vida das pessoas. O 4º e o 5º selo, e esses 5 selos aqui, como nós dissemos lá no começo do capítulo 6 até o capítulo 9 de Apocalipse, é a primeira metade da grande tribulação, que é chamada de princípio de dores. Na abertura do 4º selo aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Ou seja, Deus já vai estar castigando a terra, Tudo isso é castigo de Deus. Fome, guerra, essas coisas todas, tudo isso é castigo de Deus. Tem alguém fazendo? Tem anticristo? Tem alguém fazendo? Tem, mas é castigo de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Faz parte da ira de Deus. No 5º selo, João deixa de ver animais. E aí ele vê
tem a visão dos mártires que foram mortos durante a grande tribulação, por sua fé em Cristo e por seu testemunho de amor à palavra. Apocalipse 6, versículo 9, versículo até o versículo 11. Esses são os salvos em meio à grande tribulação, que clamam por vingança lá debaixo do altar. João viu a imagem das pessoas lá debaixo do altar que clamam por vingança. Essas pessoas são as pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação vai voltar um sistema, o Espírito Santo vai voltar a trabalhar como no Antigo Testamento, e vai se levantar duas testemunhas, duas pessoas cujo ministério profético é parecido com o de Moisés e de Elias. Nós não podemos afirmar que é Moisés e Elias e nem vamos afirmar. Não precisamos fazer isso. Deus não precisa trazer Moisés e Elias do céu, mas também, se Ele quiser trazer, foi o propósito dele, não ficou claro no texto. Nós sabemos que vão ser duas pessoas cujo ministério vai ser igual ao de Elias e Moisés. Os milagres, as pragas, as coisas que vão acontecer, vão fazer a água virar sangue, vão fazer cair fogo do céu, como Elias fez. Essas duas pessoas terão um ministério público, todo mundo vai conhecer, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Ali estão as duas testemunhas, todo mundo que está aqui na terra. Mas também vai ter 144 mil evangelistas anônimos, assinalados por Deus, ninguém pode fazer mal a eles, assim como as duas testemunhas. E essas pessoas, os 144 mil e as duas testemunhas, vão pregar o evangelho da grande tribulação, que é o evangelho nosso, mas numa realidade onde as pessoas precisam ser martirizadas. Todos aqueles que se converterem durante a grande tribulação vão perder a sua vida, porque o anticristo vai identificar você e vai sacrificar você. E essas pessoas, uma multidão, que a Bíblia diz, de todas as tribos, nações e línguas, capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 9 até o 11, vão estar na presença de Deus no finalzinho dos 3 anos e meio, assim como as duas testemunhas também serão mortas pelo anticristo por permissão de Deus, depois de 3 anos e meio. E essas duas testemunhas, elas vão ficar 3 dias e meio lá na praça de Jerusalém expostas. O anticristo vai deixá-las lá, para dizer: eu venci, eu derrotei elas. Mas depois de 3 dias e meio houve uma voz do céu e o Espírito entra nelas e elas sobem, e todo mundo vê elas subindo, E os 144 mil também vão morrer durante esse período da primeira parte da grande tribulação, onde vai ter a salvação dessas pessoas que vão entregar suas vidas por causa da pregação das duas testemunhas e dos 144 mil. Aí termina os primeiros 3 anos e meio. O anticristo já profanou o templo, já quebrou a aliança com Israel, já mostrou que ele é o anticristo. Israel agora já sabe que ele não é o Messias, que ele é o anticristo. E durante os 3 anos e meio final vai ser tempo de guerra, de sofrimento terrível para Israel. Ele vai voltar suas forças contra Israel. E Deus vai mandar, nos últimos 3 anos e meio, o 6º e o 7º selo, as trombetas e as taças da ira de Deus, que vai ser uma coisa terrível, uma grande tribulação, pior do que a primeira metade, que era o princípio de dores. Mas é interessante nós sabermos que durante esse período de final de 3 anos e meio, onde já não tem mais duas testemunhas, onde não tem mais 144 mil para pregar um evangelho da salvação em Cristo Jesus. Lembra que aquelas pessoas que morreram nos 3 anos e meio primeiro foram salvas, as suas almas estão lá debaixo do altar e elas vão fazer parte. Essas pessoas, elas vão ser galardoadas, separadas da igreja, mas vão ser galardoadas. Se salvaram pela pregação do evangelho, mas tiveram que dar suas vidas por causa da grande tribulação, Rejeitaram no período da graça, muita gente rejeitou. A gente acredita que vai ser difícil alguém que não se converteu no período da graça se converter durante a grande tribulação, mas é possível, porque Jesus vai continuar salvando, o Espírito Santo não vai agir, não vai morar na vida das pessoas, vai agir como no Antigo Testamento, mas vai usar pessoas como usou no Antigo Testamento para pregar, e você precisa enfrentar tudo isso para poder salvar a sua vida, e vai ser muita gente que vai se salvar, sim, durante a grande tribulação. Nós só acreditamos que alguém que conheceu o Evangelho agora vai ter dificuldade depois, porque depois não tem Espírito Santo dentro da sua vida, e você vai ter que enfrentar um mundo dominado pelo maligno. Por isso vale a pena se esforçar agora. Então, como eu estava dizendo, apesar de agora o final, as trombetas e as taças, que é o final da grande tribulação, o final terrível mesmo da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio de castigo, a Bíblia diz que Deus vai mandar 3 anjos, capítulo 15 de Apocalipse. Eu anotei aqui e eu vou achar,
No capítulo 15 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que Deus vai mandar 3 anjos. E esses 3 anjos, capítulo 15 de Apocalipse, esses 3 anjos vão anunciar, capítulo 15, versículo 6 até o versículo 13. 3 anjos, e eles vão pregar um evangelho agora chamado Evangelho Eterno. Né? São variantes do evangelho, depende da situação. Lembra que o evangelho hoje você não precisa morrer carne e osso para aceitar Jesus, você só precisa morrer para o mundo. Durante a grande tribulação você vai precisar morrer, porque eles vão te matar. Ah, você é crente? Vai rejeitar? Não, vai te matar. O evangelho eterno, os anjos vão anunciar esse evangelho nos últimos 3 anos e meio, já não tem mais 144 mil, já não tem mais 2 testemunhas. Eles vão anunciar esse evangelho, anunciando que está chegando o fim da grande tribulação. Vai anunciar a vinda do juízo divino, a iminência da queda da Babilônia. Babilônia representa tanto o poder político do anticristo, Babilônia é confusão, Babilônia é idolatria, Babilônia é tudo que não presta. Mistura de coisas, tudo aquilo que não presta, né? E a tendência do mundo é misturar tudo. Vem para cá do seu jeito, tal, tanto na religião como na política. Então, a destruição da Babilônia, uma Babilônia no capítulo 17 e outra Babilônia no capítulo 18, uma é a Babilônia política, outra é a Babilônia religiosa. Elas duas vão ser destruídas, os 3 anjos vão estar anunciando isso, a queda do anticristo e o fim na grande tribulação, com o fim do governo gentílico representado pelo anticristo, e que essas pessoas não devem adorar a besta, nem a sua imagem, nem receber o sinal que vai estar sendo obrigatório. As pessoas vão ter que receber o sinal, senão não compra, senão não vende, aquilo que nós já aprendemos em aulas posteriores. Então, essas pessoas, vão ter pessoas que vão crer nesse evangelho agora pregado pelos anjos, o evangelho eterno, e essas pessoas se juntarão a Israel, porque logo em seguida, aos 3 anos e meio, Jesus volta em glória lá em Jerusalém, e Jesus vem para salvar Israel. O anticristo é derrotado, junto com o falso profeta, é lançado no lago de fogo, inaugura o lago de fogo. Satanás é preso no abismo por 1000 anos, e instaura-se o milênio após o juízo nas nações. E essas pessoas que aceitaram esse evangelho pregado por anjos aqui agora, essas pessoas vão participar do milênio, juntamente com os israelitas que serão salvos no final da grande tribulação. Esse é o estudo sobre a grande tribulação. Você precisa pegar a Bíblia para você ver o castigo das taças e das trombetas, que é o castigo que vem a partir do capítulo 10 até o capítulo 16 de Apocalipse, e também no capítulo 19, quando acontece a batalha do Armagedon, e o anticristo é derrotado, e Jesus definitivamente acaba com o poder de homem aqui na terra. A partir dali, só Deus vai governar esse mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que você continue se esforçando para fazer a obra de Deus. Até o nosso próximo estudo, no nome do Senhor Jesus.